O Clube do Medo apresenta. Ai, eu não vim falar de outra dimensão que eu tenho. Por quê? Não, porque eu muito desse negócio de fantasma, eu vivo falando nos relatos. Eu fico pensando se não é alguma coisa que vem de uma dimensão paralela, e não um fantasma. Nem é um fantasma. Não é um fantasma. É alguém que de repente a gente. Nossos sentidos não conseguem ver. Interestelar, fica ali na teoria Aí das eu cordas. falo, aí do lado de lá ela tá contando um relato pra mim, do lado de lá, que ela viu uma pessoa aqui. Então fica nesse. Pensou que Mas- brisa? Já pensou? Não, eu come... Aqui nesse espaço, gente, eu já vi um podcast sendo gravado aqui. Você é louco. Cara de óculos. Podcast? Passou um cara que de é óculos podcast, né? azul. Podcast. É um podcast, eu também não sei o que é, mas é um cara de óculos azul. Mas Você tá eles- louca, Que imagina. tempo, espaço, a gente que enxerga ele como linear, né? É. E isso daí pode estar. A gente pode estar vendo um passado no presente em alguns. Não sei explicar por quê, mas em alguns momentos isso pode dar Se toca, aquela falha e a gente perceber alguma coisa que pode classificar como sendo Eu não fantasma. devia, a gente não devia ter fumado maconha antes, né? Né, cara? Porque olha só o que a Pior gente... que só eu que tô mas, comendo. ó, Tem maconha nesse... Essa Acreditando jujuba que só eu aqui. que tô comendo a jujuba. Que tá indo, ó, O nessa gordo tá história. comendo ali. É verdade. Mas gente, estrada tem muita coisa, gente. Estrada? Estrada. Eu tenho um relato de uma moça que ela fala que é médium, e aí ela foi viajar com a família pra estrada, né? Foi pegar a estrada com a família, e o mentor dela juntou do lado e falou: ó, vou aproveitar esse momento então para estudo. E aí ele abriu mais a visão dela, e ela começou a ver entidades acompanhando carros, algumas em cima do capô, outras ao lado do carro. E aglomerações, turbas, eu acho, que são aglomerações de baderneiros na beira da estrada. Então eles estão ali para causar o terror. E aí eles querem, e se de repente a pessoa que está dirigindo ali tá na mesma vibe de ruim, tipo dá um match ali, e aí pode causar um acidente. E a pessoa estando não muito bem, meio perdida, quando desencarna ali, ela fica na estrada sem conseguir enxergar um possível socorro espiritual, e essa galera da baderna aí ainda vai usar essa pessoa como um escravo espiritual ali, e aí fica mais um espírito na estrada. Mas da mesma forma também tem a galera da luz. Fica tipo uma batalha, sabe? E postos espíritos, isso segundo a visão dela, do mentor dela, né? Sendo espírita ali, acredito, né? Postos espirituais ao longo das estradas, inclusive acima dos postos policiais ou entre um posto policial e outro. E aí uma das visões que eu marcou muito na minha mente isso. Você chegou a ver isso? Eu não, foi um seu relato que a ela moça recebeu, que né? contou isso. Na verdade, foi uma moça que contou para a moça que mandou o relato para mim. Ela falou, pedi se eu podia contar, e ela liberou. Ela viu um ônibus, desses ônibus de 2 andares, de viagem, Sim. assim, e algo muito grande em cima do ônibus que ela não identificava direito. Quando começou a se aproximar do ônibus, ela viu que era um ser que ficava deitado em cima do ônibus. Rolão. Não esqueceu do rolão. Lembrei do... Aquele negócio pendurado do lado da É onde janela. ele veio agora, em cima do ônibus. Entrando pelo teto solar. Não. Um negócio assim, Uma sunga vermelha. assim, ó, olhando. mas não uma... Sunga branca. Não humana. Não era humana, era muito grande, ela descreve como sendo até assustador, mas ela não sentiu medo. A cabeça ficava caída quase na frente do ônibus, os braços na altura do retrovisor e o corpo sobre o corpo do ônibus. E ela perguntou, o que é isso, né? Enorme. E aí o mentor explicou que o motorista desse ônibus era um homem reto, justo, e sempre fazia suas orações pedindo e mentalizando um anjo envolvendo o ônibus dele, que ao longo de todos esses anos de trabalho como motorista e na oração, sempre pedi que um anjo envolvesse o ônibus e acompanhasse nas estradas. O protetor dele tomou de fato essa forma, e isso afugentava os ruins da estrada, demais, porque né? eles ainda têm medo do que é grande, do que é feio Luz. ou com muita luz.
e acabava que ele acabava protegendo a estrada toda, quem estava ali dentro. E ela falou a importância da oração e o que você mentaliza toma forma daquilo. Entendeu? Talvez se ele mentalizasse, sei lá, um anjo de asas abertas sentado em cima do ônibus, ou ao lado dele dentro do ônibus, isso tivesse esse formato. Mas eu achei muito interessante esse lance da proteção que ele mentalizava e de ele fato criou, né? criou. É que é outra coisa, o lance de você acabar criando uma assombração. Né, de pensar muito naquilo, tem as formas pensamentos, as chamadas as tupas e Amigo tal. imaginário, será que seria mais ou menos Então, isso? assim, por exemplo, o Slenderman. Slenderman foi uma criação, né? Vai, você concurso, né? Que é o surge, Slenderman? é aquele altão que não tem rosto, é tudo branco, usa um terno. Que surgiu de nas uma florestas. Ele é Então. por geração Z. O que é Slender? velho, O que é eu isso? fiz um Entreguei, né? Foi incrível. É Como é que é? creepypasta. Como é que é o Slenderman? Esse é novo. Mas aí surgem pessoas falando que viu. Aí você fala, mas cara, ele viu, mas não tem, a gente sabe que não é, né? Que é uma E criação. começam a ter as aparições. Nesse livro também fala do cara que criou o personagem O Sombra, se não me engano, que teve até um filme, 94, não O sei. Slender. Ah lá, o Slenderman. Nossa, mano. Então, mas tem um feião. crime do Slenderman, né? Então, tem todas Tem um essas... crime das meninas de 12 anos que as duas esfaqueiam uma delas, acho que a menina mais nova, tinha 9, duas meninas de 12, uma delas chamava Olga, esfaqueiam a outra falando que era pra oferenda ao Slenderman. E Então, isso foi um crime real que deu origem ao documentário do Slenderman. Começa a se Mas tudo começa criar... com uma creepypasta, né? É uma Essas histórias de Então, internet. o Mas Slenderman, ele parece que é um personagem que tinha um concurso nos Estados Unidos de pessoas pra criarem, desenharem criaturas sobrenaturais. Ah, é? Um cara criou o Slenderman Sim, pra mas essa... também eu fico pensando, será que ele criou do nada? Ou Ou ele viu e aí trouxe como... É que quando você falou Slenderman, porque tem um. Eu fiz uma pesquisa uma época sobre fantasmas em estádios de futebol. Nós somos o Clube do Medo, trazendo todos os dias histórias para você. Se inscreva no canal.